Esse vídeo é muito importante, eu quero fazer um desafio para você. Um desafio de verdade. Se você conseguir ficar 20 minutos assistindo a mensagem que eu vou compartilhar com você aqui agora, a mensagem que eu ouvi hoje da palavra de Deus, muito poderosa, que me limpou por dentro e me encheu do Espírito Santo. Irmão, eu estou cheio do Espírito Santo. Muito cheio. E eu quero desafiar você a pelo menos ser ministrado por 20 minutos nessa palavra. Eu tenho certeza que quem chegar nos 20 vai chegar até o final. Mas se você não conseguir chegar em 20 minutos, se a tua carne começar a se incomodar muito, é porque você está viciado, talvez, no evangelho que massageia você. Aquele evangelho que, faz aquela massagem e leva os teus olhos a olhar para o seu próprio umbigo. Preste bem atenção, irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem ministra essa palavra é meu tio, missionário Wilson, da ICB em Budas Artes. Um homem de Deus, a quem eu amo muito. E ele foi assim, boca de Deus hoje, irmãos. E foi muito poderoso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, irmão, você vai sentir algo poderosíssimo. Então fique com essa palavra agora. Recebe no teu espírito e seja edificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente e fique com essa mensagem poderosa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmeus, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, que de liberto não tinham nada, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavra de blasfêmia contra este lugar e a lei, esse santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. Até aqui, se assenta, por favor. Aleluia. Aleluia. Vimos um texto que expressa a necessidade que a igreja tinha no início. Começou a crescer, começou a expandir, e a assistência que eles davam para as viúvas não chegou à abrangência de todas. E quem estava mais próximo, que era a família dos judeus, estavam sendo assistidas. E os estrangeiros, aqui no caso cita os gregos, as gregas, não chegava até elas esse socorro. E começou-se a reclamar e se gerou a necessidade. A igreja sempre tem necessidades, irmãos. Às vezes há uma necessidade, mas está vago aquele posto, porque ninguém se prontifica para exercê-lo. E havia uma necessidade. E então falam: vamos levantar dentre o povo, dentre a igreja, dentre os obreiros,
uma equipe de homens que possam dar a essa assistência que nós não podemos dar. Hoje, por exemplo, está o pastor Luizão e mais um, eu não sei quem que está com ele hoje, se é o irmão dele é outro, mas estão distribuindo ceia, desde ontem. Para quem? Para aqueles que estão doentes, para aqueles mais de idade que estão impossibilitados de estar aqui. Ele vai lá com todo o carinho, levar a ceia e verificar, não é só levar a ceia, amor. Levar a ceia e verificar se está precisando de alguma coisa. E ontem mesmo eu estava falando que 6 lugares ele precisava levar uma cesta junto, ele sempre leva. Às vezes ele vem com a conta de luz ou de água para pagar. Então é uma assistência, é um preenchimento de um espaço onde de repente o pastor, o dirigente da igreja, o ministrador, ele não chega até lá, não alcança, não chega ao conhecimento dele, mas precisa de pessoas que cheguem até lá. E aqui eles estavam com essa necessidade, mas eles não precisavam de qualquer pessoa, não podia ser qualquer um, né? Às vezes hoje nós precisamos usar qualquer um, porque os qualquer uns são os que estão disponíveis, porque os obreiros, os santos de Deus, os cheios do Espírito Santo, estão muito ocupados com seus afazeres. E aí nesse caso, quando não tem um discípulo treinado, aprovado, Deus manda um gadareno, né? Manda um gadareno e vai fazer a mesma obra, do mesmo jeito. Então hoje a igreja tem muitos gadarenos que estão fazendo a obra que os discípulos poderiam fazer ou deveriam fazer. Eles receberam o milagre, aceitaram a fé, naquela empolgação, pastor, me leva junto, pastor, deixa eu ir, pastor, e vai, testemunha, e vai onde você mandar, cheio de coragem e fé. Então os gadarenos estão se antecipando àquilo que os discípulos deveriam fazer, que aqueles que são habilidosos, que vêm da internet e que fazem até cursos teológicos, para quê? Para contestar? Para reclamar do pastor? Para achar defeito na igreja de Cristo? Não. Se você aprende, é para exercer o ide, para fazer a obra, para cuidar das viúvas, para levar a palavra ao necessitado, para anunciar as boas novas, boas notícias. Para isso se aprende, não para questões tolas, não para questões de debates vazios, de debates que não acrescenta nada na vida de nenhum cristão, a não ser a dúvida. Para isso não precisa se estudar. Por isso, os gadarenos estão passando à frente de muitos discípulos, por essa razão. Mas aqui, o foco era diferente. Vamos levantar homens, primeiro, de boa reputação, boa índole, que sejam cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é ser cheio dele. Todo aquele que recebe Jesus, ele tem o Espírito Santo. Agora é necessário estar cheio. Não diz a palavra? Não vos embriagueis, acho que é Efésios que fala isso, Paulo falando dos Efésios. Não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando fala vinho que há contenda, ele não fala especificamente apenas na bebida do vinho, mas na simbologia da alegria e da alegria secular, da alegria ligada à carne. A mesma alegria que quando ele fala não enchei-vos de vinho, ele está falando não deixa a carne dominar a sua vida, não deixa a obra da carne sufocar. Porque ele fala não enchei-vos de vinho onde há dissolução, onde há contenda, e a contenda, a dissolução faz parte da obra da carne. Então ele está dizendo, olha, não deixa a obra da carne sufocar a sua fé, a ação do Espírito, mas se encha do Espírito.
Mas eu tenho do Espírito, pastor. Então se encha dele. Se encha. Nós precisamos disso, irmão. Ter o Espírito nós temos. Mas ter o Espírito não significa estar cheio dele. Ter o Espírito não significa ter o controle, ter o equilíbrio. Não significa ter a maturidade. Não significa ter o exemplo que o Espírito tem que trazer através de nós. Só ter Ele não é o suficiente. Pode ser o suficiente para salvação, mas não para você andar aqui no mundo como salvo. Se você tiver o Espírito e morrer agora, você vai para o céu. Mas para você manter-se aqui na terra e sendo de Deus, eu preciso ter o Espírito e ser cheio dele. Porque senão as obras da carne vão me sufocar. Vão sufocar a minha fé. Ter Ele, ser templo do Espírito, ter Ele morando em nós, não significa que Ele domina a casa. Você ser o templo do Espírito Santo não quer dizer que Ele é o dono da sua vida. Para Ele ser o dono, você tem que entregar toda a sua vida a Ele. Ele tem que ser o rei, o que reina em você. Ele tem que ser o dono da nossa vida. Aí eu estou com o Espírito Santo e com o domínio do Espírito Santo sobre mim. Então eu estou cheio do Espírito Santo, porque Ele passa a dominar minhas emoções, as minhas ações. Ele passa a me dar o controle para mim dar sustentação contra a obra da carne, porque eu vivo na carne. Eu habito um corpo carnal. Eu habito em um mundo secular físico, que tem tendência ao pecado, que me tendencia a fazer coisa errada. Então eu não posso simplesmente ser a morada de Deus. Eu preciso ter o domínio de Deus. Muitas pessoas têm casa de praia. Quem tem casa de praia aqui? Faz assim. Tem alguns irmãos que devem ter, ó. Ninguém. Então precisa comprar um, irmão. E dá uma para mim também, que também não tem. Mas vamos supor que você tem uma casa, ou duas casas, vai. Ou que tem uma casa vazia. Ou você faz uma viagem que dure mais de 30 dias e deixa a sua casa fechada. O que acontece quando volta? Os matos já começaram a se criar no quintal. Onde tinha pedras vazadas, já nasceu mato entre aquelas pedras. Os guarda-roupas estão tudo mofado. Você tinha alimento e está estragado. Você viajar a mulher, acontece a mesma coisa, fica só o homem, tá? Quando a mulher volta, fala, meu Deus, ficou abandonado essa casa. Por que, irmão, isso acontece? Aquela casa tem dono? Tem. Tem gente que mora lá? Tem. O que está faltando nela? A presença da pessoa, o cuidado da pessoa. Assim somos nós. Eu entreguei minha vida para Jesus. Essa casa tem dono. Essa casa pertence a Ele. Agora, o quanto dessa casa vai ter do cuidado de Deus depende de mim. De repente Deus está aqui, mas eu continuo vivendo um monte de erro, um monte de coisa errada, um monte de coisa reprovada diante de Deus. Estou com um monte de arquivo fechado na minha mente que eu não abro para Deus me libertar. Estou cheio de raiz de amargura, de rancor, de falta de perdão, de desejo de vingança. Mas é casa de Deus. Como pode ter isso na casa de Deus? Só que a casa é de Deus, mas o inquilino é você, e você está ali ainda. E o cuidado da casa, quem tem não é Deus, é o inquilino, é quem mora nela. Quem cuida da casa, quem paga o IPTU da casa, quem mora nela, não é o dono da casa. Entende isso? Então você é a propriedade de Deus, mas como está cuidando desta casa? Será que ela está cheia de ervas daninhas? Que elas vão crescer e uma hora vai sufocar. E o Espírito Santo vai olhar, olha, não tem mais condição de morar aqui não. Vou deixar essa casa aqui limpa, aqui adornada, mas não dá não, a pessoa não renuncia. Hoje está assim. As pessoas querem ser morada de Deus e quer que Deus aceite essa casa suja, mulambenta,
do jeito que está, contaminada com o pecado, sem renunciar o pecado, sem renunciar o caminho do mal. E eu quero que Deus entre na minha vida e dê tudo o que eu quero e o que eu preciso, mas eu não quero cuidar da casa. Mas aqui há uma diferença. Há uma diferença para quem quer vencer. Quando Paulo fala sobre as obras da carne e fruto do Espírito de Gálatas 5, ele diz: andai em Espírito, e não cumprireis, ou não estareis sujeitos às concupiscências da carne. Até aí é palavrão, né? Aqui é palavrão no sentido de grandeza, né? O que é a concupiscência? São desejos exagerados, desejos exacerbados, além da normalidade. Sabia que até comer demais é pecado, glutonaria, até comer demais. Se você ficar sem tomar água, você morre, mas se beber muita água, você também morre. Então tudo que passa do limite é uma concupiscência. Então ela fala: andai em Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus tem que dominar a nossa vida, ter o controle sobre nós. E se eu andar em Espírito, eu não vou satisfazer os desejos da minha carne, eles vão estar debaixo do meu domínio. Eu quero, mas eu não devo, eu vou saber distinguir isso. Eu quero, eu vou. Seja o que Deus quiser. Não é seja o que Deus quiser, não. Deus quer que você não vá. Você fala, seja o que Deus quiser, e faz o que você quer. Para ser o que Deus quer, você tem que consultar o que Deus precisa, o que a palavra de Deus orienta. Aí se você olha e fala, Deus fala, não vai, que é pecado, então você não pode dizer seja o que Deus quiser. Porque se eu for e Deus não quiser, eu estou buscando a minha morte espiritual. Morte espiritual. O pecado gera morte. Então eu preciso ter o domínio do Espírito na minha vida. Não é que o desejo da carne não vai se manifestar, vai se manifestar, mas o controle está em Espírito. O controle está com você e não está no desejo da carne. Quantos aqui gostariam de estar agora no terceiro sono da manhã? Coisa gostosa, dormir domingo de manhã, tomar o café mais tarde, né? Reunir com a família, contar história. Às vezes eu vou tomar café no domingo de manhã com a Débora, a Daniela, a Valentina e a Cida. A gente começa a tomar café, a gente marca sempre 9h30. Olha que maravilha, poder dormir até mais tarde, né? Às vezes dá a hora do almoço, vocês estão na mesa do café ainda, conversando. Tão bom isso, né? Tão bom. Mas tem momentos, como hoje, que você vai levantar cedo e vai estar aqui, mesmo que a sua carne fala, fica dormindo. O relógio desperta, parece que a coberta te abraça, a cama te abraça, não sai daqui não, precisa de você. E você fala, poxa, como eu preciso dessa cama, como está gostoso. O melhor sono parece ser aquele que é na hora de você levantar. Você dormiu a noite inteira, mas parece que o melhor é aquele que é a hora que você tem que levantar. Puxa, agora que é melhor você ter que levantar. Mas por quê? Porque há um domínio do que é mais importante na minha vida. E aqueles que conseguem ter esse domínio estão aqui. E tem irmãos que de repente não está doente, não está trabalhando, está saudável, mas não conseguiu estar aqui. Até tinha o desejo de estar, até queria estar, mas quando ele vai acordar, vai, puxa vida, perdi a hora, eu ia na ceia ministerial, já é 10 horas. Por quê? Porque houve um domínio maior sobre ele. Às vezes, acima da vontade que ele expressa. Ele foi dormir e falou, amanhã eu vou levantar cedo e vou para a ceia ministerial. Não vou nem despertar, porque eu estou acostumado, todo dia eu levanto cedo, não tinha nem despertador. Passou batido. Porque há um domínio maior. Aqui eles foram selecionar esses homens. E então, vamos ver algumas características, algumas evidências
de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Como eu sei se estou cheio do Espírito Santo? Falamos algumas ações aqui. Mas vamos pegar o nosso irmão Estevão, que diz a palavra que ele era cheio do Espírito Santo. Então vamos pegar algumas evidências deles para nós. Irmão, se puder, alguém liga esse ar. Eu vi que estão todos desligados. Quem está com calor aí? Liga um pouquinho, não precisa congelar nós. Liga aí meio que moderado, tá? Hoje está mais fresquinho. Como nós estamos num ambiente fechado, esquenta. Então liga mais moderado. Às vezes você liga lá no abaixo de 0, aí fica picolé, né? Mas dá uma ajuda para nós, por favor. Pessoal da técnica aí. Então vamos lá. Quais são as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Evidências que nós podemos ver em Estevão e podemos ver se tem em nós. E se não tem, para nós procurar ter. Uma delas está no versículo 3 do capítulo 6 que nós lemos. Fala do caráter dele, da integridade, de forma irrepreensível. O caráter, irmão, sustenta a unção. Tem muitas pessoas que estão falando que estão cheias de unção por aí, mas não tem caráter, ou caráter duvidoso, não tem sustentação. O caráter sustenta a unção, e a unção sustenta o ministério. Amém? O nosso caráter sustenta aquilo que Deus nos dá, ou que nós dizemos que temos de Deus. E esta unção de que temos de Deus sustenta o ministério que eu exerço, seja de louvor, seja da dança, seja na liderança de célula, na casa de paz, seja nas visitas, nos testemunhos. O caráter sustenta o que Deus me deu, a unção de Deus sobre a minha vida. E esta unção, esse que Deus me deu, sustenta o meu testemunho, o meu ministério. E aqui diz o versículo 3 de Atos 6. Como que era esse homem? Tá aqui. Fala aqui, boa reputação. A reputação é uma coisa terrível. Porque mesmo que a pessoa mude, pega uma pessoa de má reputação, ele aceita Jesus, e você entende que Deus fez uma obra na vida dele. Ele está andando com você há 5 anos, 10 anos às vezes. E quando você encontra alguém da vida dele do passado que conhece ele, você fala, Deus fez isso na vida da pessoa. A pessoa fala, será? Porque ele lembra da reputação antiga. Ele lembra do que a pessoa fazia antes, ou do que fez. De repente não faz mais, irmão. Por exemplo, Paulo, o Saulo antes, perseguidor, prendia, matava os cristãos. Quando ele se encontra com um amigo dele lá, que tinha que se apresentar aos discípulos, porque ele não podia estar fazendo a obra, porque a direção da igreja estava em Jerusalém, era Pedro e outros apóstolos que coordenavam. Então mesmo Deus tendo chamado, Jesus tendo chamado Paulo pessoalmente, e ele tendo toda a capacidade de ir nesse mandado de Jesus, ele precisava se sujeitar à igreja. Então ele encontra com Barnabé, né? Foi amigo dele, e traz ele para os discípulos, para apresentar a eles. E qual foi a primeira questão que os apóstolos disseram? Não quero receber ele não. Esse cara mata a gente. Esse camarada mata os cristãos. Esse camarada vem aqui para nos prender. A estratégia dele é outra. O que pesou naquele momento de Paulo? A reputação. Qual era a reputação de Paulo? O sábio, o inteligente, o homem que foi instruído por Gamaliel, o homem que conhece a lei judaica, o homem que conhece a lei romana, o homem que tem entrada no palácio de Pilatos, o homem que tem entrada no sacerdote, na sinagoga, no templo, tem portas abertas em todo lugar, o homem que tem cidadania romana, o homem que tem conhecimento, que fala vários idiomas, o homem isso, o homem aquilo, mas para o salvo, ele era o perseguidor. Era aquele que perseguia os cristãos para matar. Ou reputação.
seja, se Paulo tivesse para ser escolhido diácono aqui, naquele momento eu não ia escolher ele não. Porque a reputação dele ainda não era boa diante dos apóstolos. Depois que ele testemunhou, que eles começaram a ver o que realmente Deus tinha feito na vida de Paulo, aí sim. Então você percebe que se um irmão está andando com você e você anda com ele, você fala, puxa, Deus fez uma obra na vida dele. Você acredita na regeneração dele. Mas aqueles lá de fora ainda não acreditam. Os lá de fora ainda continuam vendo a reputação. E por que a reputação era importante? Porque esses homens iam representar os apóstolos. Eles iam representar a igreja. Eles iam falar em nome da igreja. Eles iam ir para os estrangeiros. Eles iam cuidar das viúvas, principalmente as estrangeiras. Então eles precisavam de boa reputação. E precisavam ser cheios do Espírito. Cheio do Espírito. A importância de ser cheio do Espírito é que quem está cheio do Espírito, ele transborda fruto do Espírito, certo? E qual é o fruto do Espírito? Às vezes nós chamamos os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito com vários segmentos. É como uma laranja, uma mexerica que tem vários gomos. Você olha, é uma mexerica, mas tem vários gomos. O fruto do Espírito tem o amor. Não vamos decidir sobre a definição do amor aqui, né? O que mais que tem no fruto do Espírito? Fidelidade. Oh, meu Deus do céu. Fidelidade que nós colocamos em paralelo com a lealdade. Estava ligado com os apóstolos, irmão. Representando a igreja. Alguém que representa a igreja não pode ser um infiel. Quem representa a igreja não pode ser desleal. Não pode ser mentiroso. Tem que ser verdadeiro. Uma pessoa de paz chega lá e ouve uma fofoca, ouve alguma coisa, ele incendia mais. E vai fazer uma visita com um galão de gasolina junto. Onde tem um incêndio, em vez de ela apagar o incêndio, ele joga mais gasolina em cima. Precisa estar, quem é cheio do Espírito tem o fruto. E o fruto é paz, é longânimo, é feliz, é bondoso. Não só é bondoso, como ele também pratica, é benigno. Não é aquela pessoa maligna, de pensamentos malignos, de intuito maligno. Ele é bondoso e pratica essa benignidade. Ele é manso. Por que precisava ser manso? Que ia achar a viuvinha lá, xingando todo mundo, bravo com todo mundo, que era de Deus, mas estava lá. Esses dias eu resolvi uma situação com o pastor Silvio aí, de uma mulher que disse que é de Deus, mas estava lá, tudo censurado que ela falava, tudo censurado. É de Deus. O que acontece? Ele ia se deparar com viúva assim também. Eu estou aqui há tanto tempo, estou abandonada, me largaram, estou passando fome. Que tipo de apóstolos são esses? Que tipo de igreja é essa? Onde está o amor que Cristo falou? Onde está aquela pregação que vocês falaram? Está tudo isso aí lá, envenenado. E aí encontrar a viúva que é um veneno. Ele precisava ser paciente, longânimo, suportador. Irmã, deixa eu falar, irmã, deixa eu te explicar. Mas não, irmã, já falou tudo. Paciente, tolerante, benigno, manso, temperante, equilibrado. Uma pessoa cheia do Espírito é isso. Pastor, amor eu tenho mais ou menos. Paz, Jesus me dá paz. Longânimo mais ou menos. Não tenho muita longanimidade, não tenho muita paciência não. Bondade eu sou bom porque eles são bons comigo. Isso não é bondade. Fé, eu tenho fé, mas se ela é verdadeira ou é falsa? Existe isso, existe. Quando Paulo fala para Timóteo, fala, olha,
Tem o exemplo da sua avó, tem o exemplo da sua mãe, e agora tem você que vive uma fé viva, uma fé que não é falsa, não é falsificada. Então a fé não pode ser falsidade. Eu sou manso, Deus que não pisa no meu pé, então não é manso. Eu sou equilibrado até que alguém me tira a paciência, então não é equilibrado. Aí você começa a ver, bom, então eu não tenho do Espírito? Tem, mas precisa transbordar dele. O Espírito está aí. Você trancou ele num quartinho fechado lá. O Espírito Santo fica aqui, ó. Só vou tirar você daí quando eu precisar de você. O resto eu domino. Pode deixar que a casa é minha, eu domino aqui. E aí a carne toma conta. E a hora que você precisa procurar o Espírito está lá, fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Tem que haver uma nova conversão. Tem pessoas que precisam até batizar de novo, porque o batismo dele jogou tudo fora. Então são situações. A pessoa tinha que ser irrepreensível, tinha que ter um caráter, tinha que ter uma estrutura que suportasse aquilo que ele ia fazer. Mas pastor, ele é só um diácono. É só um diácono que ia lidar com pessoas, um diácono que ia lidar com situações da vida, um diácono que ia representar a igreja, o pastor, os apóstolos, um diácono que ia falar no nome de Cristo, um diácono que ia cuidar da pessoa mais valiosa deste mundo para Deus, que são pessoas, são almas. Por isso precisa. O que mais tinha Estevão? Versículo 8. Por que ele era conhecido? Cheio de fé. Aquele irmão que chega lá, a pessoa está quase morto. Lá, a hora que a pessoa sai, a pessoa está assim, pô, pastor, amanhã eu estou lá na igreja com o senhor. Meu irmão, olha, hoje eu estou na cela contigo. Ele vai lá e pega aquele que está morto e vivifica através do poder de Deus que age, através da fé que ele tem, que gera os prodígios, que gera os sinais. Às vezes nós achamos que os grandes sinais é cura. Não, o grande sinal é você convencer alguém do caminho errado para o caminho certo. É conhecer alguém que está perdido, que vai para o inferno, e você chegar lá e convencer ele e começar a caminhar e ir para o céu. Este é o sinal que Deus quer que reflita na nossa vida. Não é você chegar lá e profetizar sobre ele e revelar a vida dele. Ele já sabe que é uma desgraça, não precisa se contar para ele. Ele sabe tudo que está errado. Tem pessoas que só se realiza se alguém chegar e falar, olha, está acontecendo isso. Olha, ele revelou. Isso você já sabe, irmão. O marido foi embora, o marido está na droga. Isso você já sabe. Ou precisa saber o que é que Deus pode fazer para tirar você dessa cova. Essa é o que Jesus fala de boas novas, boas notícias. O que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho é boas novas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do perdido. Olha aí, irmão, o poder de Deus está conosco, amém? Esse poder está ao nosso alcance, e nós às vezes temos vergonha de falar as boas notícias, o que Deus fez para mim. Olha, não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode ir lá e orar, ele ser curado, amém por isso. Mas se ele não for salvo, não adiantou nada. Você pode ir lá e aumentar a fé dele, mas se você não mostrou esse caminho aqui para ele, o poder de Deus principal, é claro que esse poder é para curar, é claro que esse poder é para expulsar demônio, mas o principal, esse poder é para a salvação de todo aquele que crê. Esse todos nós temos, mas às vezes falta o transbordar do Espírito. E Estevão tinha isso. Ele tinha essa característica de quem é cheio do Espírito. Obras transformadoras, irrefutáveis. Versículo 10. Ele era conhecido pelo que também? Pelas palavras irresistíveis. Como é a nossa palavra? São palavras irresistíveis?
Ou são palavras que as pessoas quando enxergam, lá vem o crente louco, deixa eu fugir dele. Ou são palavras que a pessoa vem, aquela pessoa tem uma mensagem de fé para mim, eu vou ouvir ele. Ele vai passar, eu vou pedir para ele orar para a minha vida. Eu vou apresentar lá uma situação minha, porque eu sei que ele é uma pessoa de fé. Não podiam resistir ele, a sabedoria que o Espírito Santo dava a ele. O temor de Deus, diz a palavra, que é o princípio de toda a sabedoria. Ele tinha o discernimento e tinha a sabedoria, que ninguém podia resistir. Nós lemos que as pessoas vinham debater com eles, vinham questionar ele, mas diz que ninguém podia resistir à sabedoria que Deus dava a ele, aleluia, porque ele era transbordante, Deus era com ele, ele não estava só, ele era transbordante, ele era conhecido por isso. E as pessoas que o acusavam, até quando trouxeram ele, olha só, se juntaram para falar contra a igreja, falar contra ele, e ele resistia, e era irresistível as palavras, era convincente. Eles falaram, não tem jeito, esse camarada não tem jeito, vou ter que arrumar outra estratégia. Qual é a estratégia que arrumaram? Mentir contra ele, inventaram uma história contra ele e arrumaram testemunha ainda, e levaram diante das autoridades, diante dos sacerdotes. Esse camarada está falando coisas aí que está desvalorizando a lei de Moisés. Esse camarada está falando coisas aí que são blasfêmias. Olha, ele está falando um tal de Jesus aí, que vai mudar todos os nossos costumes. Olha a religiosidade, hein? Oh, religiosidade. Os costumes. Não está falando de princípios, está falando de costumes. Ele não estava falando contra princípios de Deus, princípios da palavra, mas ele estava falando que os costumes não salvam. Saia comprida não salva, cabelo comprido somente não salva, nem curto. Não é princípio, é costume, é cultura. Se você quer usar, você pode usar, nenhum problema, nada contra. Mas eu quero dizer que se a tua salvação está apegada a isso, não. A nossa salvação tem que estar apegada nas boas novas, em Cristo. Mas agora veio Cristo, e é isso que Estevão falava, Cristo está aqui. Cristo nos chama a liberdade. Agora não é só nós judeus, nós somos nossos costumes, os nossos hábitos, a nossa cultura. Amém, continua fazendo, continua sendo. Mas agora esse Cristo, ele chega a todos mediante a fé. E tem pessoas que são gregas, tem pessoas que são lá do Oriente, do Ocidente, de outros lugares, que não têm os mesmos hábitos que nós temos, não têm os mesmos costumes que nós temos, não têm a mesma cultura que nós temos, mas têm a mesma fé que nós temos, no mesmo Deus Salvador e Libertador que nós temos. É isso que ele falava. Mas agora o que é que aquele irmão fala? Aqueles irmãos falsos, eles vão mudar os nossos costumes. Olha, essa igreja aí é da porta aberta, sabe? Toma cuidado. Essa igreja aí não sei o que, não sei o que. Quem é você para julgar a igreja, irmão? Quem somos nós para julgar? Ainda que estejam errados, quem vai julgar isso é Cristo, não somos nós. Olha, a minha sim, a minha é caminho direto para o céu, carimbar direto para o céu. Com que base? De que você está falando? De princípios ou de costumes? Está falando da palavra de Deus ou da cultura humana? Temos que separar isso, irmão. Separar isso. Então, tinha esse questionamento. Estevão era dos deles, era judeu, já veio do farisaísmo, já tinha o conhecimento da lei. Agora começa a falar de Cristo, que tinha uma abrangência mundial, não mais só judaica. Não, ele vai mudar nossos costumes. Levaram ele acusando falso. E como que as pessoas enxergaram ele? Vamos ver o versículo, qual que é aqui o versículo 10? Versículo 10.
10 ou 15, vamos ver o 10 por 15, o 15. E todos que estavam assentados no conselho, ó, levaram perante o conselho, irmão. Conselho da igreja, conselho do templo, conselho dos sacerdotes. E como que eles viram ele? Até para os acusadores, ele representava paz, semblante angelical. Estava ali para ser torturado, massacrado, mas não estava em pânico. Manda avisar os apóstolos. Manda avisar Pedro lá, pelo amor de Deus. Vamos levar lá, olha, vamos fazer algo, sei lá o que vão fazer comigo. Olha, dá um jeito. Não. Está lá diante do conselho, com semblante angelical. Amém? Quem está acordado aí falar amém mais forte? Amém. Aê! Se tinha alguém dormindo, acordou. Você sabe que um dia Paulo estava pregando, e às vezes a pessoa dorme ouvindo a palavra, sabia? Paulo estava pregando, não fala quanto tempo. Só sei que começou a pregar de dia e entrou na noite, e Paulo pregando, e não acabava mais. Parecia o nosso bispo Palarone, né? Sem pressa para acabar. E estava o jovem sentado na janela. E capuft, dormiu, capotou. E deu trabalho, que Paulo teve que ir lá e manifestar o poder de Deus e ressuscitar ele ainda, né? Então tem que tomar esses cuidados aí. Nós oramos por você, daqui a pouco você ressuscita aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Palavra irresistível, rosto angelical, um brilho na face, aleluia, presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. Você vê quando tem uma pessoa que tem a presença de Deus. Eu trabalhei muito tempo no comércio. E trabalhei na indústria também muito tempo. E visitava muitas empresas. E conheci muitos empresários judeus, muitos judeus cristãos, e muitos pastores que eram diretores de empresa. E sem eles se identificar quem eles eram. Só de você conversar com eles, você via na face deles que havia alguma coisa diferente. O semblante, as palavras, o vocabulário. Tá certo que hoje as pessoas têm que se fazer de doidão e lá falam vocabulário tudo na gíria lá, para as pessoas conhecerem Jesus, mas não precisa continuar falando na gíria não. É só para entrar no meio. Mas você tirou no meio, vem para a transformação. Tem um versículo que até fala isso, da contaminação por causa da linguagem. Tem, acho que não sei se é Tito ou alguma coisa, fala sobre isso, sobre a linguagem. As pessoas que têm um vocabulário, as más companhias, que também corrompem os bons princípios. Vou andar com esse meu amigo aqui, ele é tudo tranqueira, mas se eu não andar com ele não vai ser salvo. Pode andar, pode testemunhar, mas você não pode fazer o que ele faz. Às vezes você começa a andar com ele, ele está fazendo, vou tomar uma cachaçinha, porque toma uma cachaçinha para mostrar que nós é truta, nós está junto. Você vai estar junto mesmo, vai ficar com ele. Em vez de você pescar, você vai ser pescado. Então nós devemos sim estar envolvidos, mas precisamos ver até que ponto eu devo me envolver. Me envolvo sem haver o comprometimento, dentro de um padrão de respeito. Respeita a posição, respeita a escolha, mas ele tem que respeitar a minha. Se ele precisa de um ajudador, eu tenho um ajudador para oferecer. Mas se ele precisa de alguém para tomar cachaça com ele, vai tomar sozinho. Tá certo? Então não vai, vou lá no bar, porque lá no bar não sei o que. Eu vou evangelizar no carnaval. Eu não sou nem contra tanto isso, mas não é um princípio que eu aprovo. Por que não? Você tem o ano inteiro para evangelizar. O ano inteiro você não vai para a rua. O ano inteiro você não vai nas casas. O ano inteiro você não vai nos prostíbulos. Não vai nas portas, nas ruas onde tem prostituição. Não vai nas ruas da onde tem os ensaios das escolas de samba, que o pessoal passa por lá. Nem um dia você vai receber um folheto. Aí no carnaval eu vou montar meu bloquinho lá. Mano, tem vergonha na cara. Mas teve um que aceitou Jesus. Pode até ser, irmão, que tenha. Mas eu acredito nisso se todo o resto do ano você também fizer. Se você fizer todo o resto do ano, está lá nos ensaios,
Está lá sempre, aqui é o folhetinho, aqui na igreja, aqui eu quero orar por você, tudo lá. Aí sim, aí eles vão estar, vai ter amanhã, vai ser amanhã, o grande dia, você vai lá para o Sambódromo? Falo, vou estar lá, pode ter certeza que eu vou. Aí eu acredito, porque você está antes, durante e depois. Mas só no dia lá, sambinha evangélico, não vou duvidar, mas não sou obrigado a crer. Não vou questionar, mas não sou obrigado a fazer. O ano inteiro, irmão. Vamos para a cela? Não dá. Vamos abrir uma cela naquela rua? Não, não dá. O vizinho assim, não dá. Não tenho tempo. Irmão, vou fazer por aquele canal. Estou indo, estou dentro. Não, como que agora está dentro? Tem que tomar vergonha na cara, irmão. Ser cheio do Espírito Santo não é ser apenas uma morada, uma habitação do Espírito Santo. É dar a chave da sua vida na mão dele. O trono do seu coração. Isso é ser cheio, transbordante. O que mais Estevão era? Cheio do Espírito. Já lemos o 15. Vamos lá para o 7. Aleluia. Quero ler do 7, do 51 ao 53. São 3 versículos. 7, 51 a 53. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistia ao Espírito Santo. Olha aqui, ele estava ministrando, agora ele foi preso, agora vão apedrejar ele, está lá, foi julgado, e ele não mandou avisar Pedro ainda. Você percebe aqui que nesse texto ele não manda avisar os apóstolos? Qualquer coisinha, eu fui lá visitar, pastor, olha, aquela irmã precisa disso, precisa daquilo, porque aquele outro. Por que você não tomou atitude já, irmão? A ver, nós não somos uma pessoa enviada para resolver problemas, vamos lá só para reportar o problema. Pastor, eu fui lá, assim, 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 assim. O que Deus quer que você faça? Pastor, eu fui lá, aconteceu isso, 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 ela precisava disso, eu já falei com outro irmão, nós já resolvemos o problema, ela só vim comunicar ao Senhor que está tudo certo. Esse é o obreiro cheio do Espírito. Agora o obreiro que só tem o Espírito como morada, ele é um repórter, e vem lá e traz mais uma fofoquinha. Tem mais, pastor, ela falou isso, ele não resolveu nada, irmão. Uma candinha. O obreiro dos recados. E aí ninguém concordou com Estevão. E até agora Estevão está aqui sofrendo calado, ele e Deus. E rodou aquele monte de gente, entre eles lá Saulo também. E ele fala, olha, quem tem domínio da palavra, ele fala, nem que custe a vida. Ele começou a falar desde o início, dos patriarcas, dos profetas. E foi falando, até chegar em Jesus. Ele fala para eles, homens de dura cerviz e circunciso. Vocês falam que tem aliança com Deus, vocês não têm coisa nenhuma. Vocês circundaram a carne, circuncisaram a carne, mas o coração de vocês continua duro, incircunciso. Coração incircunciso de coração, eles só estavam circuncidados conforme a circuncisão judaica, mas o coração deles não. E o ouvido também não. Vós sempre resisti ao Espírito. Assim são com os vossos pais. Resistir ao Espírito, irmão. Tem pessoas que não só resistem ao Espírito, como atribuem a obra do Espírito ao diabo. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, que era Cristo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Fala de uma coisa que não vive. Fala do que não vive, irmão. Quantas pessoas apontam um monte de erro para o pastor aqui no altar. De repente você está falando, o pastor está errado nisso, o pastor está errado naquilo. O pastor infringiu a palavra aqui. O pastor exagerou lá. O pastor não sei o quê. Aí irmão fulano daqui lá. Mas você está vivendo a palavra? Primeiro que você estiver vivendo, você vai falar e vai orar por mim. Aliás, vou pedir para vocês orem por mim depois.
Geralmente aquele que aponta a falha dos outros não está vivendo, porque se ele estivesse vivendo, ele estava incluso na palavra. Estava pedindo misericórdia, compaixão. Mas às vezes nos tornamos juízes, não é verdade? O que mais acontece aqui com ele? Homem cheio do Espírito. Olha aqui, ó, os 55 e os 56. Ele estando cheio do Espírito, estava o quê? Ele não estava só com o Espírito. Ele estava só sendo morada do Espírito. Ele estava cheio do Espírito. Fixando os olhos no céu, o que ele viu? Se você está cheio do Espírito, você tem conexão com Ele, aleluia. Quem é cheio do Espírito tem conexão com o céu, tem conexão com o sobrenatural de Deus. Quando ele tem os problemas, as dificuldades, ele tem conexão, ele sabe onde ele vai buscar, quem ele vai pedir, a quem vai recorrer. Ele não vai sair falando mal, não sair maltratando ninguém. Ele tem uma conexão com Deus. E ele viu a glória de Deus. E nessa visão que ele teve, ele viu Jesus sentado à direita. Aleluia. E disse: eu vejo os céus abertos. Está falando para os incrédulos ali, ó. E vejo o Filho do Homem. E agora? Primeiro ele viu sentado, agora está de pé. Olha o que esse homem fez. A atitude desse homem, desse diácono. A atitude desse diácono. Jesus estava sentado ao lado do Pai, ele levantou. Levantou. Você sabia que a atitude de alguém, quando você está sentado, que chega uma autoridade, alguma coisa, você deve cumprimentá-lo? Você deve levantar, deve ficar sentado para cumprimentar, certo? Chegou uma autoridade aqui, se levanta e cumprimenta ele. Não fica sentado cumprimentando. É uma questão de princípio, de educação. Agora, no caso de Estevão, foi tão impressionante o que ele falou, o que ele estava fazendo, o testemunho que ele estava dando, o que ia acontecer, que Jesus se levantou para olhar o que estava acontecendo, irmão. Chamou a atenção do trono de Deus. Quando você está cheio do Espírito, irmão, que você vai para uma batalha, às vezes é mal compreendido, às vezes é julgado, às vezes é reprovado pelas pessoas, às vezes está abandonado, está se sentindo sozinho, mas se você estiver cheio do Espírito, o trono de Deus se levanta para olhar o que você está fazendo. A torcida de Jesus falou: quero ver o que eles vão fazer agora com Ele. Será que as nossas atitudes chamam a atenção de Deus? Será que as nossas atitudes, como uma pessoa cristã que tem o Espírito Santo, estão chamando a atenção de Deus? E no momento mais difícil da vida dele, no momento que estava sendo julgado por fazer o certo, estava ali condenado a ser apedrejado, estava de joelho ali por fazer o certo, estava guardando a minha primeira pedra. No momento em que ele não estava preocupado em mandar chamar Pedro. Olha, Pedro que tem que estar no meu lugar, Pedro que tem que estar aqui, ó. Ele que é o líder da igreja, ó, sabe o que é? Eu sou só um diácono. Tem que trazer um apóstolo, vou dizer onde ele está, vamos lá buscar ele. Paulo estava louco para ouvir isso. Saulo estava ali, ó, com os soldados, com tudo. Queriam saber onde estavam os apóstolos. Não sabiam. Agora o que eles queriam que esse diácono abrisse o bico. Olha, não sou eu. Vocês estão pegando a pessoa errada. Eu sou peixe pequeno, eu só sou o diácono, eu tenho o endereço dos apóstolos, vão lá buscar eles. Não. Obreiro leal, obreiro fiel, obreiro que carregava a bandeira do evangelho no coração, que estava cheio do Espírito Santo. Ele falou: eu morro, mas não vou entregar meus líderes. Eu padeço aqui, mas eu não vou entregar, porque vão prendê-los, vão matar, que é o que estão fazendo. Que diácono é esse, irmão? Era só para cuidar das viúvas. Essa não é a minha função. Eu só fui levantado só para cuidar das viúvas. Eu sou só da banda. Eu sou só da dança.
Eu não sou das células. Eu sou só um obreiro, eu sou só um frequentador, não é nem crente mais, sou um frequentador. Estão falando mal da tua igreja? Eu sou só um frequentador. Estavam estraçalhando aqui os cristãos. Queriam saber onde estavam os líderes. Onde está Pedro, Paulo? Onde está Pedro? Paulo não estava ainda. Onde está Pedro? Onde está Tiago? Onde está Mateus? Onde estão os discípulos, os apóstolos agora? Onde estão eles? Está ali Saulo, ali, ó. As roupas de Estevão já nos pés dele. Para apedrejar, você não vai falar onde eles estão. Aí ele olha e vê os céus abertos, aleluia. E vê Jesus de pé. Ele morre, mas ele não cede. Ele não volta atrás. Não abandona a função. Aqui, quem devia estar chorando por ele eram as viúvas que ele ajudava. Nossa, quem vai cuidar de nós agora? Os apóstolos não podiam estar ali. Era um momento de dificuldade, um momento de punição. Ele ali se encontrava, ele e Deus. E os seus algozes. Era tão simples de resolver, né? Sou só um diácono, só um cuidador de viúva. Não. Ele falou desde o início, vocês são uns coração duro, uns incircuncisos, vocês são isso, são aquilo outro. E Jesus estava de pé. Ousadia, irmão. Ousadia. Ei, como é bom ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Ousadia. Quem está cheio do Espírito Santo vê o que os outros não veem. Só ele via Jesus. Só ele viu o trono aberto. Porque se todos vissem ali, iam cair de joelho. Mas era a forma de Deus falar: eu estou contigo, nós estamos juntos. Segue em frente, eu estou aí com você. Não entrega ninguém não. Não entrega ninguém. Que esse Saulo que está esperando, eu vou tratar com ele daqui a pouco mais. Eu vou conversar com ele lá na frente. Daqui a pouco ele vai pegar a carta aqui dos sacerdotes. Vai pegar soldados aí. Eu vou me encontrar com ele lá no caminho de Damasco. Não se preocupa, ó. Olha para mim aqui, ó. Do resto cuido eu. Aleluia. Pessoa cheia do Espírito, irmão. Vê o que os outros não vê. O homem cheio do Espírito paga um preço alto. Versículo 58. Paga o preço alto. Ele não tirou a carga dos ombros dele. Expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Paga o preço, irmão. Paga o preço. Não seja um obreiro de falsidade, não. Não seja um obreiro de mentira, seja verdadeiro. Defenda não só a igreja, defenda seu pastor, defenda a sua liderança. Defenda a palavra. Não abre mão dos princípios. Defende aquilo que Deus colocou na sua mão. Lembra? O caráter sustenta a unção e a unção sustenta o ministério. A unção que Deus te deu, não traia ela. Não traia. Seja um obreiro de verdade, um diácono de verdade, um evangelista de verdade, um pastor de verdade. Não nos enganemos a nós mesmos. Às vezes nós somos mais mensageiro do inimigo do que mensageiro de Deus. Irmãos, eu falava esse dia na oração com os irmãos. Um dia uma pessoa falou: eu não vou mais na casa da bênção, porque a casa da bênção não tem conteúdo. Deixa ele falar. Aí ele falou: irmão, vem cá. O que é conteúdo para você? Se enrolou tudo, já não sabia mais o que era conteúdo. O que é conteúdo, meu amigo? Já que você não sabe dizer o que é conteúdo, eu vou te dizer o que é conteúdo. Conteúdo, aquilo que contém de fato a palavra de Deus. Conteúdo é falar e não abrir mão dos princípios de Deus. Conteúdo, aí tive o cuidado de falar, não é só show gospel. Porque pode ter um show gospel que tem conteúdo. Amém? Mas não é só show. Não é só teatro de pregação.
Não é só treinamento. Eu trabalhei 15 anos numa empresa. Cheguei a um posto de gerência nacional. Tive muitos treinamentos. Treinamentos, como cativar as pessoas, como conhecer e interpretar uma pessoa quando ouvir ela falar, ou quando chegar em um lugar. Há treinamentos de expressão, de verbalização. Há treinamento hoje de como formar pregador. Vende esboços prontos de pregação. Os pastores não vão mais buscar a direção do Espírito. Treina-se pessoa, qual é a melhor forma para te tirar a melhor oferta. Isso não é conteúdo. Conteúdo é chegar aqui com toda a eloquência, falar de conhecimentos da lei dos homens, com eloquência, conhecimento humano. Isso não é conteúdo. Conteúdo é aquilo que Paulo falou. Lembra de Paulo que nós falamos? O homem inteligente, o homem poliglota, o homem de cidadão romano, o homem que era uma autoridade, o homem instruído, o homem que tinha acesso ao palácio e ao templo, o homem que estava com carta na mão para matar pessoas, sabe que é autorização para matar, o homem conhecedor de tudo, o homem que se encontra com Jesus, e Jesus dá uma missão para ele. Agora esse homem, antes de ir, volta até Jerusalém, e vem a Jerusalém e conhece os apóstolos, e vai agora ser enviado debaixo da autoridade de um pescador, de um indouto, de um que não tinha nada do conhecimento que ele tinha. Ele estava anos-luz na frente do conhecimento secular que estava em Pedro. Mas Jesus pega aquele homem sábio e coloca debaixo da autoridade, da proteção e da cobertura de Pedro e dos apóstolos, aleluia. E o mais interessante, que esse homem, que se fosse nos dias de hoje, iam abandonar a igreja de Pedro, iam abandonar as igrejas dos apóstolos, iam tudo para a igreja de Paulo. É o inteligente, é o sábio, é o cara da hora. Esse cara inteligente fala, olha, com o meu conhecimento, que tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu adquiri de forma secular, seja considerado como um esterco diante da autoridade e o conhecimento de Deus. Isso é conteúdo. Ter conteúdo é reconhecer que não tem conteúdo. Dá para entender isso? Parece louco, né? Paulo, que tinha conteúdo humano, reconheceu que não tinha conteúdo para obter o conteúdo de Deus e daqueles que diziam que não tinha conteúdo. Aleluia. Para os sábios, Pedro não tinha conteúdo. Para os sacerdotes, Pedro não tinha conteúdo para ser o líder da igreja. Mas para Paulo, o cheio de conteúdo da época, o Espírito Santo entrou nele e ele falou, esse conteúdo que eu tenho não vale, mas aquele que está nele vale, aleluia. O que é conteúdo? Conteúdo, ter conteúdo é ser cheio do Espírito Santo. Ter conteúdo é ter de Deus na sua vida. Olha, paga um preço alto para encerrar, para fechar os 60 do 7. Teu conteúdo, meu irmão, é ser tão simples, ser leal. Ser leal. Ser fiel. Eu observo, não vou falar. Olha, ter conteúdo desse camarada aqui, o diácono. Um diácono de conteúdo da igreja primitiva. Um diácono que testemunha, testifica, enfrenta as autoridades, enfrenta o conselho. Um diácono que não abre mão, que não entrega seus líderes, que paga um preço, mesmo sem ele ser o líder, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz. Olha que é cheio do Espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. Não olha para o que esses camaradas fazem. Não olha para o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo.
Só Jesus teve essa capacidade de falar lá na cruz, irmão. Estevão falou o que Jesus falou na cruz. Não conta esse pecado. Tira, olha, sem rancor, capacidade de perdoar. No leito de morte, pedra caindo sobre ele. Ele vendo os céus abertos, vendo Jesus, fala: Senhor, olha, não põe isso na conta deles não. Não cobra deles não, eles não sabem o que estão fazendo não. E ali ele adormeceu. E certamente lá no céu Jesus estava de pé, começou a aplaudir, os anjos começaram a aplaudir também. A atitude de um diácono cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Qual era as características que precisava, que Deus queria dele? Não era alguém que tinha faculdade, não que seja errado, temam, é bom, é necessário. Não era alguém que tinha nomenclaturas, nomeações humanas. Tudo isso faz parte da vida secular e é bom que você tenha. Mas eu quero dizer que tudo isso, irmão, não é conteúdo diante, quando comparado às coisas de Deus. Quando eu falo isso, eu não sou contra nada do que eu falei, mas eu estou falando que, comparado com as coisas de Deus, o que Deus queria, pessoa de testemunho, de caráter, pessoas leais, pessoas fiéis, pessoas que suportassem a prova, pessoas que fossem perdoadoras, fossem misericordiosas, pessoas que não fossem deletadoras, não fossem covardes. As características que Deus quer de nós, irmão. Ah, eu não vou porque não tenho seminário, sabe, irmão? Nós temos um seminário que vai começar agora. Você pode aprender, deve aprender. É necessário aprendermos. Mas é para você aprender, para você saber que você não sabe nada. Quanto mais aprendemos sobre Deus, mais descobrimos que não sabemos nada, que precisamos mais dele. Quanto mais seminários e faculdade pessoas fazem, é para compreender que Deus está acima de todas as coisas. E que os princípios da palavra, o que Deus quer que nos dá através do Espírito, ele transborda além do conhecimento humano. Se fosse hoje, iam colocar Paulo como líder da igreja. Ele seria o cara diante do povo, diante da igreja de hoje. O mais sábio, mais inteligente, o cara que tem acesso a todas as pessoas. Isso aqui, vai um parente agora para me falar sobre política. Amamos os políticos, as autoridades, oramos por elas, é o nosso dever. Mas aqui dentro, o que vale é a palavra, é os princípios de Deus. E se esses políticos estiverem debaixo dos princípios de Deus, eles serão excelentes políticos lá fora. Farão excelentes resultados do cargo que eles exercem no meio secular. Eles terão projeção humana, porque Deus é com eles, Deus os projeta. Agora não venha me dizer que eu vou projetar a igreja por causa do político, não. Igreja é igreja. Precisamos dos políticos, fazem parte do contexto da sociedade, eles estão aí. Mas princípio, palavra é palavra. Isso não muda. Jesus morreu, precisou da ajuda de um senador que estava lá dentro do palácio. Ninguém podia chegar até Pilatos, mas o senador podia. E esse senador foi lá, pegou a autorização de Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz, porque ele não podia sair de lá. Pegou mais uma esquadra lá de soldados e foi até lá e mandou que descesse um político em prol da obra,
um político exercendo o papel de político em favor da obra. Hoje nós vemos políticos querendo mandar na obra, políticos querendo viver em função da obra. Não, políticos são para servir a obra. Se for políticos de Deus, é para servir, não só a obra, mas ao povo. Mas se ele é um político cristão, como era o senador da época, foi lá e requereu, e mandou colocar Jesus no sepulcro novo. Importante. Então se percebe que Jesus anda com os políticos, e os políticos devem andar com Jesus. Se estiver nessa ordem, puxa, nós somos abençoadores dos políticos, abençoadores da vida deles. Aliás, quero orar. Teve dois vereadores que tomaram posse aqui da igreja esse ano. Estão aqui? Pastora Sandra e o irmão Juninho. Cadê? Juninho está aí. Eu quero orar por vocês. Alguém vai representar a pastora Sandra, que deve estar muito ocupada, que assumiu agora, né? Assumiu ou está em recesso? Estão em recesso, não estão? Não sei, não entendo isso daí. Mas enfim, nós vamos orar aqui. E aí, o pastor Alexandre vai representar a pastora Sandra aqui, que é lá da igreja dele. Não sabemos por qual razão, mas deve ter uma razão para não estar aqui. Uma ceia ministerial. Se vocês, políticos, estiverem debaixo dos princípios de Deus e forem favoráveis ao reino do céu, certamente vocês irão crescer. De forma diferente, serão só mais um aventureiro que usa a igreja como trampolim para subir. Espero que isso não tenha entre nós. Amém? Pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, perdoa eles. Coração de um obreiro cheio do Espírito. Vamos colocar de pé. Aleluia. Qual a conclusão que temos? O que eu preciso para esse ano 2025? Um carro novo? Uma casa nova? Um emprego novo? Uma viagem? Tudo isso é bom, pode deixar na sua lista. Não tira da lista não. O que você precisa? Família salva? Mas agora, coloca no primeiro da lista Jesus. Segundo da lista, eu preciso ser cheio do Espírito. Aleluia. Que se eu estiver cheio do Espírito, irmão, com casa, sem casa, com carro, vivo ou morto, eu vou ser dele, vou permanecer nele, vou continuar nele, e eu serei vencedor esse ano, ainda que morra, eu serei vencedor. Cheio do Espírito.